Muito bem. No capítulo 13 da segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz tem a oportunidade de examinar um assunto que depois, no capítulo seguinte, ele tem a chance de aprofundar. É um capítulo, e os dois podem ser lidos em conjunto, como nós vamos fazer, que diz respeito justamente à questão da interrupção das gestações. Quando a gente vai ao Livro dos Espíritos, nas questões 357, 358, 359, tem uma ideia da visão que os espíritos têm sobre o assunto, pelo menos da forma como eles passaram para Kardec essa questão relacionada à interrupção da gravidez. Mas, para nós, para olhar esse 13, é importante voltar para a questão de 355 e 356, né? Nós estamos dentro do contexto da parte segunda da volta do espírito à vida corporal. E diz a 355: há de fato, como o indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Respondem: frequentemente isso se dá, e Deus o permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugar entre os vivos. E na seguinte eles completam: entre os natimortos, alguns haverá que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos. Alguns há, efetivamente, respondem, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. Kardec, diante dessa resposta, acrescenta duas subperguntas, porque lhe parece que o assunto não está esclarecido. E é por isso que ele então vai perguntar: pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. E ele então pergunta mais um pouquinho: segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? E a resposta fecha as dúvidas. Que seria ela se assim não acontecesse? Não seria um ser humano. É curioso perceber o tratamento que eles dão a um assunto que, à época, era objeto das primeiras pesquisas, do aprofundamento da compreensão, e que agora André Luiz, então, desdobra, falando a respeito de justiça divina. Os dois temas da 13 e da lição 14 são diretamente ligados a essa questão da justiça divina. É uma coisa, assim, muito interessante, porque, de certa forma, ele explica detalhadamente como se dá esse processo de interromper uma gestação do ponto de vista das consequências
para o espírito que, de certa maneira, obsta a volta daqueles espíritos que precisam reencarnar. Nós vimos, ao longo de tanto tempo estudando, que o processo reencarnatório, e particularmente essa leitura foi feita em Missionários da Luz, é um processo que tem diferentes graus de intervenção da realidade espiritual. Ela sempre ocorre, porém ela pode se dar sob a forma de um certo automatismo, se a gente pode usar essa expressão, como decorrente de um planejamento. E o planejamento pode tanto ser um planejamento desenvolvido por terceiros, é toda a explicação do Manassés lá no capítulo que precede a reencarnação de Sigismundo, como pode ser um processo conduzido pelo próprio espírito. E isso se dá quando o espírito detém determinado grau de elevação que ele próprio consegue desenvolver, impulsionar esse seu regresso à oportunidade reencarnatória. Então, são informações que revelam uma série de cuidados que a espiritualidade tem ao nos encaminhar, ao nos supervisionar, quando o caso, a reencarnação. Porque aí é bom a gente sempre não perder de vista o norte que nos é fixado, particularmente por Emmanuel, de que a reencarnação é processo, lei de natureza evolutiva. O objetivo é a educação para Deus. Então, o processo é longo, é um processo que se desenvolve em etapas, vários degraus de uma jornada que nós iniciamos, particularmente agora ficando só na questão do espírito, em princípio sob a supervisão daqueles que nos impulsionam para tal trabalho. E depois vamos assumindo as consequências das nossas escolhas. É justamente em cima dessa questão de assumir as consequências que a questão 1 da lição 13 aborda. Pergunta-se como compreender os casos de gestação frustrada, que não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto. Veja que quem pergunta tem já uma clara noção de que o espírito é o artífice desta oportunidade de regresso. Ele traz de natureza no seu corpo perispiritual a organização que as células do corpo materno precisarão seguir, de forma a lhe permitir, no que o Dr. Hernani chamava modelo organizador biológico, ter um organismo que seja viável a todo aquele processo. Mas há situações em que isso não se dá. A ciência nomeia isso de feto acárdico, isto é, um feto que, embora exista no sentido da sua estruturação, já que as células apresentam as mesmas células que teria um organismo que viesse a ser viável, no que diz respeito à forma, não. O estudo particularizado dessas questões por parte da medicina se concentra em gêmeos, onde um dos fetos se desenvolve naturalmente, mas o outro não. E foi esta situação que levou ao aprofundamento. Hoje nós temos exemplos e trabalhos analisando
ambas as situações. Porém, quando você tem em 2 organismos no útero materno, um deles corretamente formado e que será amanhã viabilizado para a oportunidade reencarnatória, e em outro não, uma massa disforme, nós estamos diante dessa situação aqui retratada, né? A resposta é uma resposta que também se encaminha para enfrentar a questão por mais de um aspecto. É muito interessante observar, pelo menos isso vai acontecer nas nossas 4 lições de hoje, que as respostas caminham por trilhas diferentes. E se a gente não percebe isso, acaba confundindo as coisas, né? Imaginando que ele está tratando de um mesmo assunto mais aprofundadamente, e não é assim que se dá. Diz ele, em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja presença da entidade reencarnante, voltou ao Livro dos Espíritos. O fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. E aqui ele avançou, né? Então ele recua, diz, não tem uma entidade. Puxa, mas existe. É reflexo de um molde mental materno. Puxa, mas por que isso se dá? Então ele abre a análise. Dentre as ocorrências dessa espécie, há aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe, impregnando as células reprodutivas com elevada atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado, que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal, que opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que lhe respondem aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. Vejam que as coisas são todas postas dentro de uma lógica. O desejo de ser mãe, a existência de células potentes, pluripotentes, que permitem esse processo, que são, então, direcionadas para essa formação, que seria uma formação de um pseudo-feto viável. Mas ela ocorre. Então, haverá o crescimento intrauterino? A resposta é sim. Será possível promover a consulta ginecológica para que se acuse ali a presença de um feto? A resposta será sim. Se essa mulher não tiver acesso ao pré-natal, aguardar-se-á até a evolução dessa gestação na espera do parto, que, se vier a ocorrer, certamente terá que ser fruto de intervenção por parte daqueles que a assistirem. Porém, com os recursos que dispomos, notadamente em comunidades já melhor estruturadas, como a ultrassonografia e outros exames que permitam uma abordagem mais direta, será possível, desde logo, identificar a inexistência naquela estrutura de um feto que venha a ser viável, sendo aí recomendada e praticada, inclusive com autorização,
a interrupção daquele processo. É uma gestação frustrada. Mas parece, então, sob o ponto de vista das escolas que estudam a questão até do ponto de vista psicológico, esse desejo da maternidade é capaz de gerar todo esse encadeamento. Mas vai gerar isto num outro corpo, num outro, num conjunto de células. Olha, nós, os espíritas, conseguimos entender o papel que o espírito exerce, embora sem lá muito controle do que está sendo feito, quando desenvolve o corpo, a partir de lembranças que tem das suas próprias reencarnações. Isto é o que acontece. E essa evolução embrionária, como os levantamentos de imagem nos permitem constatar, ela segue uma estruturação padronizada para o mundo animal. E vários dos fetos de animais, quando comparados ao do homem, não permitem, principalmente nas primeiras semanas de observação, que se faça muita distinção. Mais tarde, evidentemente, cada um seguirá o roteiro adequado à sua própria condição evolutiva. No princípio inteligente, a partir de leis impregnadas e que geram esse automatismo, porque é assim que funciona. Mas no espírito, como a gente abriu falando, é possível a intervenção. A intervenção de quem reencarna, a intervenção de quem torce, protege essa reencarnação, por aí afora. A mulher é um espírito reencarnado e ela traz em si mesma a lembrança daquele que foi o seu processo em múltiplas oportunidades. Então, impregnar aquelas células a partir da sua vontade, com a lembrança daquilo que tem, é completamente compreensível, completamente aceitável. A frustração, porém, pode ter outra consequência. É o que vem na resposta que segue a esta primeira colocação de André Luiz. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez de que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida perante a lei. Então, são os dois caminhos, as duas veredas que ele nos apresenta a respeito do assunto. Né? Os espíritos haviam dito que existem mesmo fenômenos que são provocados a partir da inexistência de um espírito vinculado, que levam a gestações frustradas. Porém, esta segunda linha de raciocínio que o André Luiz introduz, e que é preparatória da lição 14, ela começa a tratar a respeito do assunto indesejado, né? Complicado mesmo de se compreender na sua estruturação mais ampla, que é a da interrupção da gravidez. E ela se dá aqui, como se dá, de acordo com a lição seguinte, dentro de uma deliberação. A deliberação aqui é uma deliberação de natureza espiritual. O espírito que ocupa o corpo de uma mulher rejeita a ideia de uma reencarnação por seu intermédio. E o que se tem? Se tem a expulsão do espírito que ali eventualmente poderia estar vinculado, dando início a esse processo.
Mas por que razão, Nazil, alguém faz isso? É muito difícil colocar essas hipóteses dentro de um rol em que a gente pudesse dizer por isto, por aquilo outro. Não dá. O que fica evidente é o resultado da atitude. E é o que eu dizia para vocês. Aqui a gente tem, então, toda uma abordagem em torno de justiça divina. É muito interessante que André Luiz, então, abra o debate a respeito desse assunto, porque ele diz aqui, ó, alguém contrai uma dívida perante a lei. E essa dívida é a dívida de haver recusado a um outro a oportunidade de voltar. É deliberada a sua atitude? Aqui, evidentemente, é mental. É uma coisa de espírito para espírito. Não aceita. Qual era o temor em relação a Sigismundo quando nós estudamos a questão? Que a gestação fosse frustrada. E não seria frustrada pela Raquel, como é o caso aqui, mas ela seria frustrada justamente porque não haviam células que permitissem o fornecimento de meios seguros por parte do futuro pai de Sigismundo, para que aquilo se concretizasse. Então, são situações, são colocações que fogem ao lugar comum, aquilo que as pessoas deduzem ser. É um universo completamente diferente do universo intracelular, que é o que a ciência pesquisa. Nós não temos as experiências que levam à gestação in vitro e depois a fecundação in vitro, perdão, e depois a implantação dos óvulos na espera de que haja, com uma assistência de natureza médico-clínica, a reprodução de um novo ser? Temos. Essas são técnicas que a ciência consegue trabalhar, e nós veremos até hoje aqui que a determinação do sexo, e essa questão foi apresentada em 1958, quando o assunto não passava de uma cogitação ficcional, até isso, André Luiz diz, olha, não será difícil que isso se concretize. Porém, olhar as coisas do ponto de vista eminente material não faz com que a gente desenvolva a análise que o Espiritismo nos convida a fazer. E aqui é Jesus na veia, né? Conhecereis a verdade e ela vos fará livres. Quando a gente tem domínio daquilo que efetivamente pode acontecer e que acontece, nós nos livramos de preconceitos, de juízos apressados. Por quê? Porque nós ainda não temos o domínio das situações integralmente. Então, pode ser que seja apenas um desejo de alguém que o vê frustrado em razão do seu próprio passado, que lhe torna voltar a ser mãe algo inviável? Sim, pode ser, pode ser. Porém, pode ser que seja uma atitude deliberada daquele espírito que não procura um mecanismo físico para a interrupção da gravidez, mas consegue, pela força do seu pensamento, rechaçar a vinculação daquele espírito que dela se aproximou para uma nova oportunidade. Vejam vocês que abrem-se linhas de raciocínio. E qual é a nossa postura? A postura de tentar compreender as situações, jamais emitir juízos, porque nós não temos condições de emitir outra coisa que não seja opinião, e sempre infundada, já que, do ponto de vista espiritual, o nosso acesso a essas informações é zero. Zero, tá? Zero mesmo, não temos. Então, a gente consola, torce,
oferece subsídio, mas nunca emite opinião no sentido, sabe que foi. Não dá para fazer isso. Não dá, não dá. Numa resposta equilibrada, os espíritos em 1850 e qualquer coisa disseram, olha, é destinado a não ter ninguém. Então o processo se dá, mas não vai ter ninguém ali. Porque isso ocorre, é uma prova para os pais. Pronto, fecharam a porta. É uma prova. Mas por que alguém se submete a uma prova como esta? Porque sabe-se devedor para com a justiça divina. Sabe-se devedor. Talvez tenha agido de maneira equivocada e agora resolve enfrentar na pele aquilo que certamente pode ter provocado. Traz isto consequências? Bem, nós estamos no meio de um consequencialismo imenso aqui, né? Imenso. O que fica evidente é que os espíritos envolvidos em tais processos são imortais. É por isso que a verdade liberta, porque a encarnação frustrada de agora será a encarnação adequada de amanhã. A oportunidade recusada hoje será amanhã o compromisso que nós vamos buscar saudar. Então, essa imortalidade faz com que as nossas leituras tenham que ser assim. O Espírito Camilo diz que a gente devia ler a 180 graus. 180 graus, né? Faça sempre a leitura de 180 graus, meu filho, me disse ele. Nunca tente ler com ângulo fechado de 90, 45, porque você não está lendo absolutamente nada. Como você está encarnado, não dá para te pedir para ler em 360. Você não conseguiria. Agora, encarnado, experimente ler em 180. E quando a gente projeta essa leitura de 180, percebe que você pega do mais para o menos, ou invertidamente, do menos para o mais. Então você tem uma visão de conjunto que nos 45 a gente não tem, nos 90 não tem, e quando a gente lê com 2 graus, não tem leitura nenhuma. Então, a instrução, o conhecimento, notadamente o conhecimento espírita, proporcionam para a gente o desenvolvimento desses 180. Eu estou reencarnado, então 180. Considero tudo e não emito um juízo tentando, olha isso. Não é. A probabilidade de fazer uma observação equivocada é total. É total. Então, a gente tem que ter esse compromisso de não ler, no sentido de dar o maktub, né? Olha, é dessa forma, isso aí, e menos ainda usar subterfúgios, como, estou ouvindo aqui uma entidade e ela está mandando eu te dizer, esse tipo de entidade a gente nunca ouve, mas nunca ouve mesmo. Elas existem, nossa, na medida da nossa ignorância, o bando que nos acompanhará será imenso, porque o grupo seleto dos que pensam, a gente identifica pelos nomes. Né? Esse é difícil. Olha, fulano não faria uma opinião dessa. E quanto mais elevada for a entidade, menos vai emitir juízos conclusivos. Veja como André Luiz, para dar uma resposta, como os espíritos deram uma outra, sob um outro aspecto, fazendo uma ampliação, toma o cuidado. Toma o cuidado. Na questão número 1, agora da lição 14, do capítulo 14, a ideia da justiça divina aparece de cara. Porque pergunta o interlocutor para o André Luiz. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente, olha como ele reforça, crime do aborto provocado criminosamente, surgem em classes mais responsáveis da comunidade terrestre. Isto é, quem tenha dinheiro
e nós estamos em 1958, para custear uma interrupção no consultório de alguém que se dispõe a fazer isso. Como identificar o trabalho expiatório que lhes diz respeito se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? É curioso, né? Porque a pessoa que faz a pergunta, e aqui eu imagino que eles devam ter aberto, como o Chico comumente abria, e o Valdo deve ter adotado a mesma técnica, eles tenham aberto para que as pessoas interessadas em obter esclarecimento enviassem, ou fizeram uma seleção de questões que tinham, porque se vocês se recordam, e muitos daqui certamente se recordarão, Emmanuel abre o seu trabalho de doutrinação usando o mecanismo da pergunta e da resposta. Em O Consolador, ele trabalha essa técnica aprofundadamente. E ele permite aos espíritos, aos espíritas e espíritos também de Pedro Leopoldo, que apresentem questões que também chegam de outros lugares do Brasil, que ele responde. Né? É um livro que procura dar uma gama de respostas já com os conhecimentos espíritas atracados, ancorados no conhecimento científico que era disponível. Então, ele vai enfrentando questões de habitabilidade de outros planetas, ele vai enfrentando questões ligadas à genética, porque já eram questões que tinham aparecido. Em O Livro dos Espíritos, não. Mas aqui a conversa muda. Pois bem, essa pessoa que fez a pergunta certamente não leu, né, e faz a pergunta que André Luiz trata de responder no primeiro parágrafo, e depois ele desce, ela não leu o prefácio da obra escrita por pelo próprio André Luiz no livro Libertação, que é quando ele fala a respeito da justiça divina. O prefácio de Emmanuel lá esclarece literalmente, com base na teoria do criminalista von List, como opera a justiça divina. Porque diz ele lá, a justiça do mundo não consegue encontrar todos os culpados. Há mesmo aqueles que nem serão encontrados. Porém, a justiça divina sabe as infrações que cada qual comete em atos, em palavras e em pensamentos. E por que sabe? Porque o Espírito é o seu próprio juiz. E como juiz, ele terá que, de certa forma, ajustar-se consigo próprio, antes de pensar, como a gente imagina sempre e executa, que o próximo deva ser penalizado. Então, é uma questão individual. E a nossa consciência só nos faculta o acesso a realidades espirituais mais elevadas quando se mostrar livres de marcas que a tornem inadequada a ocupar aqueles novos ambientes. Então, é uma questão de autodepuração. Por isso que eu aceito a aprovação, é por isso que eu aceito enfrentar situações que eu no passado deslizei, para mostrar que a minha maturidade permite hoje não cair nas mesmas coisas que eu caí no passado. Tá? Então ele começa assim, no plano terrestre de cada povo há um código penal, e que é ligado, os espíritos já tinham afirmado isso sobre o progresso da legislação, de acordo com o grau evolutivo que os espíritos que estão ali têm. Agora, considerando o universo como reino divino que é, nós vamos encontrar o bem
do Criador como lei básica. A lei básica, então, do universo é o bem de todos. É o bem de todos. Daí a recomendação de Jesus: ame. Porque quem ama quer o quê? O mal? Não. Todas as vezes que você quer o mal e diz que ama, você está agindo no sentido diametralmente oposto. Então, quem ama quer o bem. Diz ele, então, como lei básica, as transgressões deliberadas a ela cometidas são corrigidas no próprio infrator. São corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se, em cada círculo de trabalho no campo cósmico, a ideia dos círculos evolutivos. O máximo de equilíbrio, com o respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima cota de pena. Como Emmanuel, ele reforça a ideia da pena. A pena existe. A pena existe. E não é uma coisa imposta. Veja que a imposição aqui obedece um objetivo natural de respeitar a pessoa para que ela se corrija. Ela deve emendar-se. Ela deve emendar-se. Né? Agora, isto obedece a algumas características. Ele vai nos explicar uma parte deste procedimento na questão ligada à interrupção de uma gravidez. Tá? E vai explicar, do ponto de vista espírita, que é aquele que nos interessa, mas vai se valer de uma sequência de informações técnicas que assustam, porque a página foi ditada ao Chico Xavier. É a página do domingo, aquela que era ditada em Pedro Leopoldo ao Chico. O Valdo, em Uberaba, era estudante de medicina. Então, os termos que aparecerão aqui seriam termos usuais para a leitura do Valdo. No Chico, não. O Chico concluiu com uma dificuldade imensa o letramento em língua portuguesa na encarnação de 1910 até o século XX, dentro de um esforço imenso. A época da percepção já tinha psicografado inúmeros livros, ele tinha um curso dinâmico, porém não detinha cabedal sobre informações de natureza médica para poder colocá-las. E ainda que se dissesse, como já ouvi um menos avisado a informar, ele tinha sido médico no passado. Eu pergunto, médico no passado aonde? Na Terra? Se era na Terra, meu amigo, a única coisa que ele conhecia era aquele conezinho de colocar no peito ou na barriga de uma gestante para ver se tinha alguma coisa batendo do outro lado, porque nem estetoscópio existia. Era esse o estetoscópio do século XIX, do início do século XX, e no Brasil muito mais ainda. Então, era uma limitação imensa, imensa. O que nós detemos de progresso científico é bem avaliado no campo médico numa quadra de não muitos anos. Hoje nós estamos desenvolvendo pesquisas avançadíssimas em muitas áreas, mas não era assim. E não era assim quando eu era criança. Não era assim quando eu era criança. Diante de uma moléstia, o médico mandou que minha mãe fosse cuidar da minha irmã, porque ela, se tivesse a mesma moléstia que eu estava tendo, não sobreviveria. Então, ela disse, ele vai morrer. A senhora volta para casa, vai cuidar da outra e larga ele aqui, porque daqui a pouco vão avisá-la e a senhora providencia o enterro dele. Né? Para quem nasceu quase de 7 meses, né, fazendo o próprio parto, como diz a Dani, ter uma notícia logo na infância de que ia voltar para a realidade espiritual deve ter sido frustrante. E eu não sei quem foi que nessa hora me protegeu, porque apesar
do prognóstico médico, estou aqui, já passei dos 60. Quer dizer, a depender da medicina que ele praticava, eu estava condenado, né? Mamãe diz que não sabe a quanto se apegou para pedir ajuda espiritual. O certo é que agradeço a ela porque deu certo. Se depois fiz alguma coisa que serviu àquela intervenção, é uma questão de consciência, eu vou ter que prestar conta mais tarde. Não vou fazer isso aqui agora, principalmente em público. Mas que fica aí a dúvida de que você não tinha recurso. Não, a certeza que você não tinha recurso fica. Fica. Então, o Chico conhecia termo médico. Do que nós vamos ver aqui, não. Mas não mesmo. Não mesmo. Isso dá autenticidade da mensagem. Começa ele, então. A justiça perfeita se eleva indefectível sobre o perfeito amor no hausto de Deus, em que nos movemos e existimos. Essa é uma passagem muito interessante, né? Esse trecho que nos movemos e existimos em Deus, que Paulo usou no discurso feito em Atenas. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, o versículo é o 28. Ele faz essa observação quando se dirige aos atenienses. E isto, para eles, é um choque, né? Imagina fazer uma afirmação dessa. Porém, ele faz uma afirmação assim, nos movemos e existimos em Deus, porque os poetas gregos usavam essa expressão. Então, ele se ancora em algo que eles conheciam para passar a ideia do Deus único, porque eles entendiam essa ideia de se mover e existir entre deuses, num Deus, mas não no sentido do Deus único, como ele está ali apresentando. Esse discurso que o capítulo 17 do livro dos Atos apresenta é o discurso de alguém que tenta falar a respeito de uma informação que, como hebreu, ele detinha, né? O primeiro véu erguido, como a gente estuda no capítulo 1 da Gênese, é o véu da existência de um único Deus. E esse véu, ele tenta erguer para os gregos. E segue aqui, André Luiz, toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. Porquanto, uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua não que o delinquente seja flagelado com extensão indiscriminada de dor expiatória, o que seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento. Volto a Jesus agora sim para abraçar. Conhecereis a verdade. Isto é, a instrução, ela faz entender o valor do bem e, consequentemente, nos faz evitar o mal. Aí a gente entende que a regra do amar é a única regra possível, que ele levou ao extremo. Ame o teu inimigo, faça bem aquele que não te quer bem, ampara quem não te quer amparado. Quer dizer, ele levou ao extremo do próprio exemplo, perdoando aqueles que o agrediram, exatamente para testemunhar essa importância do conhecer. Eles não sabem o que fazem, porque se soubessem, não tirariam a vida de ninguém, não torceriam pelo óbito de alguém
ainda mais numa condição de escárnio, de opróbrio, como era dele. Essa ideia precisa estar conosco. Então, nós não podemos ser criaturas vingativas, vingadoras. Ah, está sofrendo, merece. Quem somos nós para saber se nós não merecemos pior? Então, esse conhecimento tem que libertar a gente dessas picuinhas, dessas amarras que nos impedem de avançar. Nós somos pequenos porque queremos, porque informação a gente tem há mais de 2000 anos. Nós somos pequenos porque queremos. Então, a gente reparte aquele episódio menos digno da vida de alguém, a gente comenta aquele episódio, a gente escarnece de quem está nessa situação, a gente acha que o castigo é pouco, mas nós não temos condições nenhuma. Eu, particularmente, não tenho nenhuma de tecer críticas a ninguém. Basta que eu me lembre de mim mesmo, para não querer julgar ninguém. Porque, da minha parte, o débito é enorme. Acabei de dizer. Não sei se a chance que me deram foi bem aproveitada. Espero que sim. Porque uma reencarnação em que a gente conhece e amplia os horizontes é tudo. Mas é tudo. Né? Você sai da caixinha e passa a ter uma visão que não é de 180 graus, tá? Da minha parte, não consegue ser. Acho que 45 está bom demais, porque era míope, não saía dos 5. Agora, tendo 45, são 9 vezes mais. Imagina o dia que atingiu 180. Então, aí vai olhar o outro como alguém que, como eu, luta contra si mesmo para ser melhor. A partir daí, ele, então, vai descer nos detalhes dessa questão da justiça. Segundo o princípio universal do direito cósmico, a explicar-se naquela máxima de Jesus, Mateus 16, 27, a cada um de acordo com as próprias obras, arquivamos em nós, no mundo maior, o cérebro triuno, as raízes do mal que acalentamos, para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, os nossos débitos jazem associados. Que frase lapidar. Juro que eu hoje parava aqui, não precisava ler mais nada. Sabe, tem aquelas que é melhor, porque o que eu for crescer daqui para frente, né? Lógico que ele acresce muito mais, e eu não vou me deter nos particularismos técnicos, porque seria querer demonstrar um conhecimento que eu não possuo, né? Não sou médico, me interesso pela medicina, adoro ciência, leio, mas não sou técnico a ponto de discutir os efeitos que ele vai apontar. A ciência acusa, mas que são efeitos que decorrem dessa justiça divina, que decorrem do desejo que cada um de nós tem de ver-se libertado do mal que praticou, não repetindo esse mal. E qual a melhor maneira de fazer isso? Suportando uma situação limitadora, para, encarando-a, ser, no mínimo, conformado. Aceitar que há coisas que nós ainda não compreendemos e não ampliar a nossa carga de responsabilidade, voltando-nos contra Deus, dizendo-nos que Ele nos abandonou, que nos abandona, que não gosta de nós, etc, etc. Isso é uma infantilidade tão grande que a gente tem que lembrar de Jesus. Eles não sabem o que fazem, e muito menos o que falam. Então, sem conhecimento, a gente fala uma porção de bobagem. Em face de semelhantes fundamentos, pronto, agora chegou. Certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívidas,
pode terminar com aparências de regularidade irrepreensível para a alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência. Nossa, que espírita que ele era! Dava até palestra. Que médium dedicado ele foi, atendia toda hora. Essa é a impressão que nós causamos nos outros. O era tão bom do velório, né? Uma pessoa boa. Mas segue, então, André Luiz, para a gente cair na real, seguindo-se de outra, em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma. Aí está o juiz, de si mesmo, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos incursos em regeneração da mesma espécie. Então a gente volta a compartilhar com quem tem o mesmo tipo de artigo violado no Código Penal Divino, para ver se um sustenta o outro e não cai de volta no mesmo descalabro. Consegue? Não dá para fazer esse juízo da maneira como a gente faz. Porque, às vezes, para a comunidade, nós saímos daqui exemplarmente, capaz de dar nosso nome numa rua, de homenagear a gente até com o nome de um centro espírita. Nossa, que cara que ele era! E vai ver o primeiro que está na fila esperando ser atendido na desobsessão, quando isso se fizer possível, depois de um largo tempo de amargura e sofrimento, porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Se você detém a informação, tem o dever de agir a partir dela, de pautar suas atitudes a partir dela, senão o conhecimento não libertou. Agora, ele não te libertou quando você poderia ter feito esforço para tanto, mas ele te vinculou. E aí vem o peso. Então, ele fala a homens e mulheres acompliciados nas ocorrências do aborto delituoso, principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior à frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza na maternidade sublime. Veja, não se exclui a responsabilidade masculina, não, jamais, jamais. Diante de uma gravidez, o que se espera é que homem e mulher a assumam com alegria. Gera responsabilidade, meus amigos, até quando a gente imaginava dela ficar livre. O tempo todo. É um vínculo, é uma preocupação que não cessa. Ah, está com 10 anos, agora eu não tenho com o que me preocupar. Está com 20, está com 40, está com 60. E eu ouvi a advertência da minha avó para minha mãe: vai pôr a blusa, porque senão você vai ficar resfriada. E mamãe sorria. Como é que uma mulher de 60 anos não sabe se cuidar? Mas para a avó era aquilo. E ela, então, para evitar problema, já punha a blusa e ia com a blusa no braço. Resultado, vovó ficava calma, ela saía. Como não tinha carro, coitada, tinha o trabalho de carregar a blusa o dia todo. Mas fazia isso com alegria, porque denotava uma preocupação da mãe que vela. A maternidade é justamente uma oportunidade que os espíritos reencarnados na condição feminina trazem de se entregarem ao amor. Lembre-se lá, lei de justiça, amor e caridade. É o amor que transpõe o cuidado de si e passa a ser o cuidado do outro. E esse cuidado do outro, expresso pela caridade, praticada a um outro espírito, que não terá como sobreviver sem alguém que lhe olhe, encaminhe, troque, alimente,
não sobreviverá. É por isso que está no ápice das leis morais o exercício da maternidade. Então fica incompreensível que algo que é feito como ponto alto e que não demanda ser filiação própria, porque o exercício da maternidade é demonstrado para o ser que renasce do seio da própria mulher ou de qualquer outro e que demanda o nosso carinho, nosso cuidado. As mães se convertem em tais quando esquecem de si mesmas para se devotar a um outro espírito. É esse o sentido da lição, porque a gestação não é do espírito. Você gera um corpo quando isso é possível. Mas e os corpos gerados e que não tem quem os acuda? São as mães dedicadas que hoje, não podendo ter os seus próprios filhos, e as questões aí entram naquele universo de que não dá para dar resposta e nem palpite, se dedicam aos filhos alheios e vão criá-los dentro da mais extrema caridade. É isto que a lição do Livro dos Espíritos, na parte terceira, prepara, né? Antes da gente chegar a entender as coisas como lá está no céu, perdão, em o Evangelho, na meta que todos temos que atingir, que é a da perfeição moral. Né? Dentro da estrutura do Evangelho, a gente vê um encadear de capítulos para desaguar na perfeição moral. Quer dizer, nós temos que chegar lá. Modelo e guia, capítulo 6º, o Cristo Consolador. Mas como chegar lá? Bom, você tem que primeiro se conformar com as suas aflições. Elas são fruto dos seus equívocos. E a partir daí? Bom, a partir daí, pôr as pernas para andar, avançar, porque o objetivo é um só, ser o máximo que você conseguir de perfeito, sabendo que isso não tem fim. Então, quanto mais eu conseguir dentro de um círculo, eu me habilito a outro, e o outro, e outro, e outro, e vou embora na jornada evolutiva. A partir dessas questões, então ele diz, ó, na mulher isso vai desencadear um remorso, né? Não somente vai esse remorso incomodá-la, mas ela também vai ter inimigos que, do ponto de vista espiritual, tentarão se vingar, tá? A coisa parece assim, eu não vou descer detalhes. Mas e o homem está liberado nesse processo? A resposta não. E diz, a resposta é mais rápida até do que ele pode imaginar. Às vezes, diz ele, né, quase sempre, em existência imediata, ele vai ter moléstias ligadas aos testículos, desendocrinias diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis, emanadas de entidades retardatárias que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. Então, nós temos aí um quadro todo ele desenhado, que é um quadro que, do ponto de vista da realidade humana, vai ser objeto daquilo que ele vem analisar nos parágrafos que seguem. Então, são todas as moléstias que são catalogadas. Puxa, a senhora não engravida porque a senhora tem tal coisa em tal lugar, a senhora não desenvolveu tal coisa, a sua gravidez trouxe ao feto tal consequência, etc, etc. Do ponto de vista da ciência, a explicação é daquilo que ela enxerga, daquilo que ela examina, mas ela examina efeito ou causa? Ela examina efeito. A causa não jaz aí. A causa, perdão, tem a ver com o espírito. É por isso que a análise envolve a justiça divina, que é amorosa, que nos deseja o melhor, porém, quando nós não desejamos esse melhor, não temos de quem reclamar.
E muitas vezes, como é o caminho que ele segue, nós, antes de reencarnarmos, se detemos condições, pedimos provações dessa natureza para superá-las. E mecanismos de superação existem à vontade, à vontade. Então, a interrupção, a impossibilidade de uma gestação de uma criança no próprio ventre, abre-nos a porta para sermos aqueles que receberão os filhos de outras portas fechadas. E o faremos com toda a alegria do mundo. Ai, se pudéssemos estendê-la a outros tantos filhos que não têm as mesmas portas, porque descobri uma coisa no exercício da paternidade, e descobri tarde e talvez não tenha conseguido corrigir. A ideia de dar aos filhos muito mais do que tivemos é um equívoco, porque nós não conseguimos dar a eles muito mais do que tivemos em atenção, em carinho. Nossos pais fizeram isso na medida da sua própria capacidade. Nós achamos que o dar muito mais diz respeito a questões de natureza material. E criamos uma legião de folgados, uma legião de espíritos que são dependentes, não do leite, da fralda. Não, nessa época não tem jeito, a gente tem que estar ali mesmo dizendo presente, o marido, a mulher, o pai ou a mãe, porque pouco importa se você tem a união ou não, os pais, as mães, isso não tem relevância nenhuma. Somos todos espíritos. Então não dá para ficar com casinhas que eram do século XII, do XI, e dizer que elas valem no século XXI. Aqueles que recebem um espírito recém-nato e uma residência têm o dever intransferível de serem solidários para com os cuidados dela. Isso não é tarefa da mulher nem do homem, é tarefa de ambos. Ambos é que têm esse compromisso, né? E nós temos que entender que essa situação, ela então vai demandar o amor incondicional, né, da compreensão, mas sem que isso represente, como às vezes as pessoas equivocadamente agem, tá? E estou me dando aqui como exemplo, no sentido de acumular de coisas que não teriam, não têm o valor que a gente acha que tem, tá? Porque são coisas transitórias. O importante é agregar valores espirituais. Qual é o problema disso, Nazil? É que muitas vezes nós não os temos. E quando a gente não tem, vai dar do quê? Não tem, né? A gente não tem. Tem que parar, pensar, olhar e seguir. Eu vou no último parágrafo para dizer dessa questão número 1, né? Não vou mesmo entrar na área médica, o que seria uma bobagem da minha parte. Ele é quando ele fecha e diz assim, o finalzinho, eu não posso me esquecer de lembrar que os ginecologistas e obstetras delinquentes também terão ajustes a fazer. Ele termina assim, né? Veja que ele não deixou ninguém escapar da sua análise. Concentrou essa análise no homem e na mulher, diretamente envolvidos, desceu a minúcias nas moléstias que o homem enfrenta e a mulher enfrenta, abordou a questão do ponto de vista da realidade espiritual, nos dando notícias dos processos obsessivos desencadeados por espíritos que não aceitaram perder a oportunidade por aquele gesto de egoísmo, dos que não lhe aceitaram voltar, né? É o que o Alexandre trabalhou tanto no caso do Sigismundo, evitar que o compromisso ficasse pior. Agora não. Eles toparam, a Raquel topou. Havia condição, Sigismundo topou. Não, ele não vai entrar no caminho e vai atrapalhar. E ele, então, interfere.
interfere com a autoridade moral de um espírito que os conhecia, sabia das suas limitações, mas também da sua boa vontade, vai lá e põe ordem na casa, de tal forma que a reencarnação acontece e é exitosa, inclusive pela sua pessoal intervenção, até no aspecto genético. Mas é o que ele faz. Agora, quem age no mal não são apenas esses dois que acham que a vida que está ali não tem relevância. É o meu corpo mesmo, eu posso decidir aquilo que eu quiser. Não é assim. Se o espírito não perdoá-los, e pode ser que perdoe, pode ser que também desista. Está vendo como não dá para a gente botar numa régua só e dizer que sabe o que está falando? As hipóteses são tantas, mas o fato é que aqueles que colaboram com isso, ainda que tecnicamente, não estão isentos, porque a sua consciência amanhã vai, como a nossa, passar pelo escaninho, né, da avaliação das próprias atitudes. E nessa hora, cada um de nós, quanto maior o grau de consciência que tiver, pedirá provas que sejam provas às quais nós nos julguemos aptos a vencer. Se as vencermos, seguimos, sem cometer, mais uma vez, equívocos como já cometemos. A segunda pergunta diz assim: e para melhorar a própria situação, o que uma mulher que já reconhece que tem dívidas nessa questão do aborto, o que ela pode fazer agora para melhorar-se moralmente, antes que ela chegue à desencarnação e tenha que enfrentar aflições regenerativas? E diz: olha, é possível renovar os destinos todos os dias. Quem ontem abandonou os próprios filhos pode hoje afeiçoar-se aos alheios, necessitados de carinho e abnegação. Pedro, na sua carta, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 8, escreve corretamente o que eu já vi em centro espírita ser dito equivocadamente. Eu não sei quem é que caiu na... Que tradução o sujeito usa, que diz lá: o amor cobre a multidão de pecados. E essa frase não é a frase que está lá em Pedro, né? Lembre-se da diferença que existe nas traduções e a linguagem própria, porque o vocábulo é o mesmo da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. É caridade. A caridade que cultivarmos, ela cobre a multidão de nossos males. Por quê? Porque ela vai mostrar que nós mudamos de patamar evolutivo. Então, ela vai cobrir, vai, de certa forma, mostrar, ó, ele já está num outro patamar, né? A ideia de traduzir lá por amor é complicadíssima. E eu confesso para vocês, é a única passagem do texto da Bíblia que me leva a olhar a Bíblia antes de abrir. Quando alguém me apresenta uma Bíblia, eu peço licença, posso dar uma olhadinha? E já corro lá no 13 da carta de Paulo aos Coríntios. Se eu leio o amor, se eu não tiver o amor, eu já fecho, agradeço, elogio a capa, elogio a impressão, elogio o tamanho da letra, aquilo que for mais bonito, mas não vou olhar aquilo de jeito algum, porque a tradução parte de um equívoco, né? Paulo nunca teria usado a expressão no sentido do amor, mas a expressão da caridade mesmo, porque ela é o amor em ação. E todas aquelas posturas que estão lá denotam isso. O 15, chegamos, hein? Já pensou que ainda falta o 16 também? O 15 tem uma questão a respeito do passe. E ela é de uma complexidade tal, em termos de resposta, né,
que o nosso amigo André Luiz começa a nos dizer que a limitação para dar a informação é total. Isso vai aparecer particularmente na segunda pergunta que tem a lição, né? Porque a segunda questão tenta ser prática e ele mata na hora. Diz, ó, falta, eu já estou estudando ela, tá bom? Falta recurso na definição humana, né? Qual a velocidade de emissão fluídica de um passe? É feita a pergunta para ele. Olha o sujeito prático, foi algum engenheiro que fez esse tipo de pergunta, né? Foi lá fazer uma visita para o Chico e mandou a pergunta: qual a velocidade? Eu não vou dizer que era astrônomo, porque na época o astrônomo, embora pudesse existir, no Brasil era criatura raríssima. Porém, um engenheiro certamente faria esse tipo de pergunta. Com que velocidade o passe é transmitido? Ele disse, olha, infelizmente, eu teria que estudar a partícula pensamento, né? A partícula do pensamento. Na sua composição de estrutura e potência. E aqui não tem palavra no vocabulário terrestre para dar uma informação dessa. Então, faça o seguinte, avance, venha para cá, progrida e você vai sanar essa dúvida quando se fizer necessário, quando se é possível o seu estudo. Encarnado não dá. Mas a pergunta que ele faz é uma pergunta objeto de estudos, né? Qual é, do ponto de vista da medicina humana, o efeito do passe magnético, né? Como é que ele opera? Que parâmetros a gente pode adotar para estudá-lo aqui onde nos encontramos, né? E ele então responde isso com muita classe, com muita uma construção fraseológica muito cuidadosa, né? Primeiro dizendo, para ter uma ideia, do ponto de vista do dicionário aí que você usa, com respeito ao poder do fluido magnético, que é uma força controlada pela mente sob a alavanca da vontade, nós temos que figurar o veículo que nós usamos como sendo o estado orgânico em que temos a chance de nos expressar como espíritos imortais. Então, presta atenção que o veículo que nós usamos é o veículo em que se expressa um espírito imortal. E ele termina o primeiro parágrafo com uma informação fácil da gente compreender. Em multifária graduação evolutiva. O corpo é o mesmo, a evolução do espírito não. Para quem diz que o espírito é zerado, começa na reencarnação, essa é uma questão de não ter nenhuma importância. Aí, quando o sujeito, aos 3 anos, senta-se ao piano e toca, o camarada diz, meu Deus, foi protegido por vós. Ele é um separado, um escolhido. Amigo, é só alguém que viveu mais. Quando pinta também, quando faz arte também, quando mata o outro também, quando tem tudo também. É só um espírito que viveu mais. E que tem uma multifária, né? Não é igual. Cada um de nós está num tempo evolutivo. Cada um de nós. Nós aqui que compomos esse grupo de estudos, etc., estamos em graus evolutivos diferentes. Uns de nós têm mais experiência evolutiva, outros menos. Uns de nós aproveitaram bem as que tiveram, outros nem tanto. O fato é que, nesse instante, nós nos encontramos aqui voltados para um objetivo comum. Nós queremos entender, né? Aí ele aprofunda esse estudo. Semelhante esfera celular, para a nossa conceituação mais simples,
de maneira que vocês entendam, pode ser dividida em duas partes. Eu tenho um hemisfério visível, que é o corpo somático, esse que a gente acha que somos nós, mas não somos totalmente, e temos um hemisfério, por enquanto, invisível na Terra, ao sensório comum, que é o campo psicossomático. Então, há dois hemisférios. O elo entre eles é o perispírito. Então, eu tenho uma esfera de natureza corporal, que é aquela que renasce, essa começa zerada, o espírito é que renasce. O espírito dela se vale por um número de anos, 100, vamos lá, projetados para isso, e depois o espírito deixa aquele corpo somático, mas ele continua para uma nova experiência, né? No primeiro, diz ele, temos o comboio fisiológico tangível, que oferece elementos positivos de estudo à perquisição celular. Agora, no segundo, nós vamos encontrar o perispírito, da definição de Allan Kardec, ou corpo espiritual, que preside a todas as formações do corpo físico. Então, se você olha o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico, você vai já identificar uma surpresa, que ele vai chamar aqui, é uma das linhas de informação que apareceu lá no Mundo Maior, né? Ele vai voltar nesse assunto. São chamados as comunidades das células, que ele aqui apresenta com o nome de povos infinitesimais, que têm atividades específicas. Então, as células do rim têm uma função, as células do baço, outra. As células do pulmão, uma função, as células da visão, outra. São grupos. Ele estuda um desses grupos a partir daí para poder dizer, olha, esses grupos são mais ou menos como províncias e cidadãos, tá? Que um microscópio permite identificar, e a ciência, quando pensa na questão da utilização das células pluripotentes colhidas da placenta, ela tem justamente a ideia de permitir a essas células que adotem, quando colocadas em tais meios de cultura, as funções daquelas células que constituem essa base. Então, vai ajudar na recuperação do tecido da pele, que vai ser usada num transplante para quem sofreu queimadura e por aí afora. As pesquisas nessa área são grandes, são avançadas, tiveram um freio quando os cientistas, de comum acordo, deliberaram não se valer de nenhum projeto tendente a levar à clonagem do ser humano, né? Porque isso representaria uma violação ética e algo sob controle. Do ponto de vista espírita, há um trabalho escrito pelo Durval Ciampone para a Federação Espírita do Estado de São Paulo a respeito da clonagem, que é muito interessante. Se alguém tiver condições de ler, é Durval Ciampone. Na época em que esse assunto tomou, se não me engano, havia uma novela sobre isso. Eu não sou de acompanhar a novela, mas eu sei que ela se chamava O Clone, tá bom? Essa é a razão, porque se você queria ter uma outra pessoa igual, o caminho era esse. No caso ali, era um artista interpretando dois papéis, citando. Mas eu não vi a novela, tá? Então, se teve o artista, se tinha, eu estou de olho, eu não tive chance de olhar, né? Não sei mesmo. Mas o livro do Durval fala, né? E você tem, então, ali, a visão espírita é muito tranquila. Fosse possível esse processo, o espírito que viria a ocupar aquele corpo que é igual e semelhante ao anterior seria um espírito diferente, tá?
Então, nós teríamos aí o que já acontece nos gêmeos univitelinos. Um dos espíritos gosta de música clássica, o outro gosta de rastapé, né? Um gosta do quadro de pintura clássica, o outro de abstrata, tá? Não tem problema algum. Corpos iguais não significa espíritos iguais, já que cada um de nós é um, tá? Ele depois, então, de abordar isso, ele diz, olha, como vai para o corpo espiritual, correspondendo a centros vitais que não podemos entender agora por ausência de terminologia, né? Ele vem falar, então, que no corpo espiritual o trabalho também se processa por essa afinidade, de tal maneira que essas células afinizadas do ponto de vista espiritual funcionem de maneira a estimular aquelas que no corpo físico dariam condições para potencializar esses recursos. Ele desenvolve o raciocínio sobre efeito do passe para retomar essa questão da justiça divina mais uma vez no processo de por que sofremos, né? Ele diz assim no parágrafo que começa com a dor. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro externo da medicina do corpo ou da alma, na execução do alívio ou da cura. Pelo passe, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Entendendo direto e reto, o equilíbrio que decorre do passe só será obtido e só produzirá efeitos se o espírito do paciente mostrar-se equilibrado. Então, serão destinados os melhores recursos que o passista dispõe. Mas a questão da vontade daquele que recebe é tudo, é tudo, é tudo. Jesus, em episódios muito claros do Evangelho, não dá para descer a muitos deles aqui, mas sempre fazia questão de indagar aquele que o procurava. E via neles, quando nessa indagação não existia, um desejo franco e sincero de ser curado. Lembremos-nos da mulher que sangrava, que vai procurá-lo contra tudo e o toca, buscando ser aliviada da moléstia que a perturbava e que a tornava, perante as leis hebraicas, uma figura a não ser de convívio. Ela obtém. Bartimeu, às portas de Jericó, grita muito alto, várias vezes, pedindo que Jesus dele se lembrasse. E Jesus vai curá-lo. Assim são vários episódios. Ele pergunta à pessoa se aquele desejo está nela. Isto é, ele oferece o recurso, mas sabe que a vontade da melhoria tem que estar presente no paciente. Isso se dá conosco. Então, eu preciso do passe para me
Não, eu preciso de vontade de me ajustar. E peço aos bons espíritos que me secundem nessa vontade. Posso, eventualmente, buscar uma casa organizada que ofereça recursos de paz, etc, etc. Claro que sim. O magnetismo é ciência irmã da ciência espírita. Porém, não é possível iludir a pessoa para que basta a frequência àquele lugar. É necessário mudar a atitude. É necessário que ela, que recebe a carga energética de doação, tenha disposição de mudar a sua sintonia e, em mudando, obter a sua própria melhoria. Não nos esquecendo sempre de que a dor, muitas vezes, é o remédio. Né? Não dá para esquecer nisso. Eu avancei na hora, mas eu tenho a última questão, que é a da lição 16, e eu não queria fechar sem tratar, porque ela é bem prática do ponto de vista da compreensão. Né? Há uma única questão e existe, se pergunta em 1958, a possibilidade da alteração do sexo no início da gestação? Essa pergunta em 1958, endereçada à espiritualidade, necessariamente nos obriga a saber o que se pensava na época. Era um sonho, do ponto de vista científico. Um sonho. Esse tipo de interferência, um sonho. Não dá ficção científica. Os espíritos, diz André Luiz, responde, olha, presta atenção no desenho gonodal dos vertebrados. Veja a estrutura. Ele tem possibilidade bissexual no começo da formação. Então, tanto pode assumir um corpo que seja masculino, como assumir um corpo que seja feminino. E isso está na própria questão natural. Há um equilíbrio de homens e mulheres, de machos e fêmeas. Os estudos mostram que sim, estudos estatísticos, etc., até para compor a estrutura da geração de novos corpos. Porém, sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de visão menos. Claro, até porque, nesse princípio, os corpos permitem as expressões. E o espírito, embora detenha experiências podendo deter experiências maiores numa das determinadas expressões, pode vir a expressar-se em outra, sem que isso represente qualquer alteração. É a ideia do conhecimento. Abre o horizonte, abre a visão, elimina a crítica sem sentido, sem informação, muito menos o exercício de qualquer espécie de condenação. A pessoa adota aquela opção que entende adequada ao seu passado de natureza espiritual, sem que a gente feche portas com as nossas visões equivocadas. Aí a gente demonstra que ainda não entendeu o que é ser espírito imortal. Não entendeu, tá? Então, isso é claramente possível. Claramente possível, né? Isso é possível. Agora, presta atenção. Uma ingerência assim pode trazer consequências. Pode trazer consequências. E isto talvez deva ser pensado. Mas, naquele momento, a resposta dele é no sentido afirmativo. Só chama atenção, como todos os espíritos lúcidos fazem, para os efeitos morais das nossas atitudes. Então, a gente acha, é um corpo só, então que seja só homem, não quero nenhuma filha. Ou que todas sejam mulheres, não quero nenhum filho. Essa é minha opção, porque eu não vou deixar o que é meu para outro, etc, etc. Aquelas visões tacanhas de quem ainda não conseguiu entender a sua condição de espírito imortal. Quando a entender, certamente vai se libertar desse tipo de pensamento preconceituoso. Ok? Com isso, a gente encerra a análise desses 4 capítulos, certo?
Obrigado.